Hugo Giorgetti, ele é muito conhecido pela ficção dele, né? Eu desconheço um estudo mais aprofundado, um estudo abrangente sobre o que eu estou escolhendo chamar de não ficção, né? Que engloba, então, não apenas os documentários do cineasta, como uma obra não ficcional adjacente, vamos colocar nesses termos, né? O que seria isso? Seriam séries televisivas e os documentários, logicamente de curta, de média, para televisão, para cinema, de longa-metragem também. Até para poder voltar para a ficção dele com um outro olhar. Você entrega mais aqui no prédio? Mais aqui no prédio. O que você acha do prédio? O prédio eu acho uma maravilha, sinceramente. Uma maravilha, muito bom, as pessoas são legais, os moradores. Muitos brincam com a pessoa, tem meninas que a gente namora e tudo, depois termina, já namora com do outro bloco. Tudo próximo. Não brinca. É, muito comunicativo. Se eu soubesse, eu ia trabalhar no Copan. Então, você ia adorar trabalhar de entregador. O fato da obra do Hugo Giorgetti se relacionar com São Paulo, tematizar São Paulo, ter São Paulo como centro. Isso é uma visão importante, né? Isso está dentro desse estudo que eu estou fazendo, mas a ideia é abrir outras veredas a partir daí. É o seguinte, aqui é São Paulo, já é quase 1 da manhã, a gente está quase no centro da cidade. Alguém vai passar aqui. Carro de polícia, um táxi. A ficção ocupa um lugar de importância, né? E a consagração de público e de crítica do Hugo Giorgetti vem da ficção, com longa-metragem Festa, né? E depois também com longa-metragem Boleiros, né? E Era Uma Vez o Futebol, que é um filme que também alavanca um público muito grande, a ponto do cineasta, então, se tornar um cronista, né? Um cronista de um grande jornal. Tudo isso para mostrar esse lugar de importância da ficção, né? E que, por vezes, até obscurece, né, essa obra que é desenvolvida o tempo todo em paralelo com essa ficção, né, e que dialoga o tempo inteiro com ela. Um elemento que eu trago como muito importante desse diálogo entre ficção e não ficção são os personagens. No fundo, eles são quase que os mesmos, né, eles estão nessas duas faces da obra do cineasta. E não só como inspiração, né? Porque tem um exemplo clássico, um documentário do Hugo Giorgetti que chama Edifício Martinelli, né? Que é sobre o Edifício Martinelli. E ele entra no edifício antes dele ser, né, antes dessas pessoas serem despejadas de lá, antes dos moradores que habitavam na década de 70 serem despejados. E, entre muitas pessoas, ele encontra um zelador que é um personagem pronto. E esse personagem depois vai para o filme Sábado, que é uma ficção. Mas não é só nesse sentido que eu estou querendo dizer, é no sentido de que o olhar do realizador ali é um olhar de curiosidade e de extremo afeto para os personagens que ele escolhe. Então, por exemplo, em Quebrando a Cara, que é o primeiro longa-metragem do realizador, do Hugo Giorgetti, ele vai procurar o Éder Joffre, né? Um pugilista que foi campeão do mundo, enfim, uma lenda, digamos assim, né? O que ele vai falar do Éder Joffre lá? O que ele vai focalizar do Éder Joffre no documentário dele? Não são só as vitórias, são também as derrotas, né? O Hugo Giorgetti fala muito das derrotas, né? Mas não para que nos sintamos derrotados todos. Não, é que ele focaliza, ele coloca a lente dele e se interessa a ele, né? E ele vai procurar olhar para esse personagem quase como com afeto, com aquela curiosidade afetuosa, né? O que você espera de um documentário? O que você gostaria de um documentário sobre tua vida? O que você gostaria de ver lá? De ver não, o que você acha? Não, eu gostaria principalmente de ver a realidade, que é a coisa, sem deturpar, sem fazer cinema, entende? Fazer bonito, entende? Sem maquiagem, aquele negócio assim, entende? Certo. Fazer a coisa real. Eu acho que é o olhar também que tem nesse trabalho feito para a SPCine, né? São as entrevistas com os técnicos de cinema. Então, por exemplo, lá ele vai entrevistar o João Sagatio,
que é um eletricista, foi um eletricista-chefe que falecido recentemente, né? Mas ele vai entrevistar esse eletricista, né? Como se interessasse tudo do ser humano para ele. Ele está entrevistando o eletricista, mas não é só o eletricista. Da gozada, o Marcelo queria me passar para o departamento de câmera. Aí o Mr. disse, não, rapaz, é melhor você ser um bom eletricista que um péssimo fotógrafo. Já falava brincando. E de fato, acho que ele tinha razão, né? Talvez não era o meu dom, né? Eu não diria que o cinema do Hugo Giorgetti é um cinema memorialista, quer dizer, ele não usa a memória como dispositivo, né, narrativo, como dispositivo para conseguir engendrar um roteiro, enfim, para fazer a narratividade andar, nada disso. Eu não tenho essa leitura. É como se a memória fosse um tema, né? É um tema. Ele não está rememorando, ele não faz um cinema em primeira pessoa, né? A memória é importante para ele na medida que a gente também vê a presença da nostalgia nos filmes dele. Então, quando ele vai para a ficção, você vê que os personagens eles são escritos, eles têm sempre uma nuance melancólica, o filme tem um tom, né? Um flerte com a memória, né? Em alguns casos até um namoro. Né? Em outros casos até um namoro, né? E tem uma série que é muito importante para essa pesquisa, que é a série O Cinema Sonhado, em que o Hugo Giorgetti, então, ele vai fazer uma visão, ele vai dar a visão pessoal dele sobre o cinema. Que cinema é esse? Um cinema feito em São Paulo, né? Que ele vai apresentar em 4 episódios, né? Então, eu gosto de citar como exemplo o fato dele ter um episódio que se chama Blimp Filmes, que foi uma produtora importante em São Paulo, e que ele fala o seguinte, essa produtora, ela ficava no Bexiga. Hoje, onde ela existiu, tem lá um estacionamento. Não restou uma só fotografia desse estacionamento. E aí ele vai e começa a fazer um discurso também a partir daí, né, sobre a história. Quer dizer, a memória está aí por baixo o tempo inteiro. Ele faz um discurso sobre a memória aí nesse caso. Foi som? Rodou a câmera. Ação! Entre todas as produtoras que se multiplicaram pelo Bexiga ao tempo da inauguração da Embrafilme, uma merece registro especial. Chama-se Blimp Filmes. O Giorgetti, então, ele é de uma geração... Ele é da geração de 68, sem ter sido um cara de 68, digamos assim, um militante, nada disso. Nesse ano de 2022, consta que ele completa 80 anos de idade, né? Então, tem uma questão também geracional com os filmes dele, né? Eu sinto que os filmes dele, com o passar dos anos, também têm se afastado de uma geração mais nova. Então, acho que também aí a importância da pesquisa e a importância de trazer um novo olhar, né? E científico, né? Porque né, um olhar mais aprofundado para reapresentá-lo, né?